O texto base de hoje é Marcos, os primeiros 20 versículos do capítulo 5. Marcos, capítulo 5, os primeiros 20 versículos. Faremos a leitura. Esse texto tem seus paralelos nos outros dois evangelhos sinóticos, ou seja, tanto em Mateus quanto em Lucas. Mas nosso texto base será o mais detalhado deles, que é Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo muitas vezes sido preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai, oramos para que pela tua bondade, pela tua condução, o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê a tua palavra nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser instruídos pelo Senhor. Amém. Senhor, brilha a tua luz sobre a tua própria palavra. Amém. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, Espera só um pouquinho, irmãos. Deixa eu tirar... How do I get rid of this? I don't want to see myself. Ok. Bom, esse é o nosso texto, e estou seguindo a sequência do livro do irmão Campo Morgan, então apareceu aqui um texto que talvez de primeira mão nós o pulássemos, né? Mas o fato é que é uma boa oportunidade, e assim eu desejo fazer com os irmãos, de considerarmos algo desse mundo espiritual, do qual muitas vezes nós ficamos como que, digamos, não muito atentos, né? A gente acaba sendo muito mais influenciado pelo mundo físico, né? Pelo mundo das emoções, às vezes, do que propriamente pelo mundo espiritual. Isso, claro, não é o ideal, mas a gente entende a razão do porquê.
Então, esse texto ele vem como uma boa lembrança, né, da existência de um mundo espiritual mais concreto, mais real do que o nosso mundo físico, porque o escritor aos Hebreus nos lembra de que as coisas visíveis foram feitas segundo o molde do espiritual. Então, o mundo espiritual antecede o mundo físico, né? E esse texto é uma bela lembrança de que o Senhor é aquele que venceu todas as coisas e tem toda a autoridade, inclusive sobre esse mundo espiritual. Então, gostaria de, depois de uma breve introdução, fazermos, digamos, aproveitarmos esse momento, fazermos uma revisão de alguns pontos que dizem respeito a anjos, e nós vamos começar falando de anjos de forma geral, depois nós vamos lembrar que há os anjos que caíram, os anjos que não caíram, né? E depois tornaremos a esse texto. Okay? Muito bem, então, o primeiro ponto que, do ponto de vista de introdução, quero deixar com os irmãos é que esse texto, né, esse evento, provavelmente aconteceu durante aquele período mais longo de ministério do Senhor, lá na Galileia. Né? Então, aquele período da ordem de 1 ano e meio, em que o Senhor esteve na Galileia, esse é o momento cronológico desse acontecimento. Agora, com respeito à localização, e em breve vou mostrar um mapinha, eu gostaria de chamar a atenção do seguinte. Volte uma página, por exemplo, para o início do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1, começa assim. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E esse capítulo 4 fala do que o Senhor ensinou à beira-mar. E entre o que encontramos aqui, encontramos algumas parábolas que Mateus coloca no capítulo 13, que são as parábolas, duas das parábolas do reino. Sabemos que Mateus, ele organizou o material dele não de forma cronológica, mas de forma temática. Então ele pegou parábolas, 7 ou 8 parábolas, e colocou no capítulo 13. Mas provavelmente o capítulo 13 de Mateus, né, sincroniza com o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E o capítulo 13 de Mateus começa dizendo assim, que o Senhor saiu da sua casa e passou a ensinar à beira-mar. Muito parecido ao versículo 1 do capítulo 4 aqui. Só que lá temos a informação que ele saiu de casa. E sabemos que o Senhor, a sede dele, a casa que ele adotou para aquele período de 1 ano e meio, no seu ministério na Galiléia, era a casa de Simão Pedro, que ficava em Cafarnaum. Então, muito provavelmente, quando o Senhor começou a ensinar à beira-mar, ele estava, digamos, na praia de Cafarnaum. Praia, entenda, né, ali na beira do mar da Galileia. Capítulo 4 de Marcos, versículo 35. Então, observe, o Senhor começou a falar na beira da praia. Vemos o capítulo 4 quase todo, ao final do capítulo 4, versículo 35. O texto diz, naquele dia, então ainda é o mesmo dia do início do capítulo 4, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E no capítulo 5, versículo 1, diz, chegaram à outra margem. Então saíram de uma margem, que agora entendemos ser Cafarnaum, e foram à outra margem. E aqui temos duas possibilidades. Marcos e Lucas dizem que essa outra margem é a terra dos Gerazenos, né, Gerasa. E Mateus diz que é a terra dos Gadarenos, né? E muitos estudiosos entendem que possivelmente a melhor leitura seja de Mateus, Gadarenos. Bom, mas isso não nos afeta em absoluto, mas eu quero, com esse pano de fundo, mostrar um mapa para os irmãos, antes da gente fazer o nosso resumo a respeito de anjos. Esperem que eu preciso compartilhar a tela. Aqui.
Netinha, você compartilhou? Apareceu. Muito bem. Aqui é um mapa do Mar da Galileia. A direção norte-sul está indicada pela seta aqui. Então, esse aqui é o norte, para cá é o sul. Se vocês forem para o sul, aqui nessa pontinha, vocês veem, talvez vocês não consigam ler, mas esse aqui é o Rio Jordão, e aqui começa a descer até chegar no Mar Morto. Cafarnaum se encontra aqui. Então, o ponto de partida do Senhor naquele dia provavelmente foi esse daí, em Cafarnaum. E aqui o que esse mapa mostra é que Gerasa está aqui. Vocês não conseguem ler esse texto, e aqui é uma interrogação, e aqui diz, possivelmente onde o Senhor tenha, né, libertado dos demônios, né, aquele endemoninhado. Então, uma possibilidade, segundo Marcos e Lucas, é que o Senhor tenha saído daqui, atravessado o mar para cá. Lembre-se que o Senhor disse aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Então, a outra margem é esta. Ou então, vocês veem, aqui está escrito assim, Gadara, tem a cidade de Gadara aqui e a região de Gadara, que é por aqui. Então, essa região toda é a região dos Gadarenos. Uma outra alternativa, talvez seja que o Senhor tenha saído de cá e tenha vindo mais para o sul. Certamente não faz muita diferença para nós, né? Há uma tradição de que o local tenha sido esse, e muito em função de ter um despenhadeiro, o pessoal acha que era muito viável os porcos terem saído, né, terem se jogado no mar desse despenhadeiro de cá. Agora, essa é a terra dos Gadarenos, né? Se a gente imaginar que, né, eles são vizinhos aqui com Gerasa, então possivelmente na época, né, a terra dos Gadarenos, talvez algumas pessoas incluíssem Gerasa ou talvez não. Mas isso não é crítico para nós em absoluto. Lembre-se que o que foi endemoninhado, diz que ele foi e testificou em Decápolis. Decápolis é essa região para cá. Okay? Então, ali realmente era dessa região, ele passou a dar o seu testemunho nessa região de Decápolis. Então, nós vamos ficar por aqui. Acho que nós não precisamos desse mapa de novo. Okay? E agora eu quero, com o olho no relógio, porque temos vários textos que eu gostaria de ver com os irmãos, vemos alguns pontos com respeito a anjos. E nós vamos começar falando de anjos de forma geral. Né? Para os irmãos terem alguma ideia, o irmão Campbell Morgan, nesse capítulo, ele se dá o trabalho de refutar algumas posições contrárias à existência, né, ou a influência do mundo espiritual sobre os homens. Né? Eu não vou preocupar com isso, né, mas só dizer que ele se deu esse trabalho porque ele percebe que nem todo mundo aceita isso de forma, digamos, imediata ou tranquila. Mas o fato que é indiscutível, irmãos, é que a palavra de Deus, né, de Gênesis a Apocalipse, reconhece, não tem nenhuma preocupação em comprovar, mas simplesmente relata dizendo o que é, né? Ou seja, o mundo espiritual existe, os anjos existem, né? Existe uma influência com respeito ao mundo dos homens, e alguma coisa nós vamos procurar ver a partir de agora. Então, o primeiro ponto que eu quero estabelecer com os irmãos, são 2 versículos, um no Antigo Testamento, um no Novo, é que os anjos são criaturas. Então, foram criados, né? Como os animais, como os seres humanos, são parte da criação de Deus. Então, o primeiro texto é Salmo 148. O Salmo 148, os primeiros 5 versículos. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Olha que curioso aqui a palavra legiões aparecendo no Antigo Testamento. Mas aqui são legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Observe que aqui o que temos é uma lista de coisas que foram criadas. E o versículo 5 diz,
Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Então, nesse texto, infere-se de forma bastante direta e simples que os anjos são parte da criação de Deus. Muito bem, versículo no Novo Testamento. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, é um texto que fala do Senhor Jesus Cristo, pois nele, no Senhor, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Onde estão os anjos aqui? Principados e potestades, e possivelmente tronos e soberanias, né? Se for no mundo espiritual, também faz referência aos anjos, mas principados e potestades, né? Pelo uso desse termo no Novo Testamento, isso são anjos. Possivelmente caídos, mas não necessariamente caídos, como nós veremos em breve. Né? Então, principados são líderes e potestades são autoridades. Então, isso já nos dá uma dica, né, da influência desses espíritos em particular. Okay? Também veremos que uma palavra que é utilizada no Novo Testamento são demônios, né? Que é diferente do diabo. Daqui a pouquinho nós falaremos do diabo. Muito bem, então, tendo estabelecido que anjos são criaturas, o segundo passo é estabelecer que são seres espirituais. Ok? Muito bem, então nós vamos abrir em Mateus capítulo 8, nós veremos alguns versículos, e agora esses 3 versículos que veremos, indicando que são seres espirituais, os 3 versículos, pelo contexto, percebemos que se tratam de anjos maus. Né? Mateus capítulo 8, versículo 16. Observe que esse é o capítulo em que aparece o texto paralelo daquele que lemos em Marcos. Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então, quero chamar a atenção para 2 aspectos aqui. Primeiro, as pessoas endemoninhadas, o que tinham nelas eram espíritos. Né? Então, esses anjos, no caso aqui, anjos maus, são seres espirituais, criados, mas espirituais. Alguém disse que uma maneira de entender, né, os seres espirituais, ou no caso de anjos, são seres que eles mesmos não têm corpos físicos. Né? Isso eu não vou entrar em detalhe, mas só apresentando o que algumas pessoas entendem por ser espiritual. E o segundo aspecto importante a observar nesse texto é que uma coisa é ser, digamos, possuído por um espírito mau, e outra coisa é estar doente. Observa que aqui são 2 coisas diferentes. Aqui diz que o Senhor expelia os espíritos, né? E ele curava os que estavam doentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Digo isso porque algumas pessoas, os mais céticos, dizem que não, que quando a Bíblia fala de endemoninhado, né, na verdade eram pessoas que estavam doentes, né, tinham doenças, sei lá, talvez psiquiátricas, etc, etc. E como o pessoal não sabia interpretar e entender o que estava acontecendo, diagnosticar o problema, eles culpavam, né, os demônios, diziam que era a possessão demoníaca. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Quando diz que era doente, e o Senhor, então, curava. E quando o problema era de possessão demoníaca, o Senhor, com uma palavra, expelia os demônios. Interessante, eu não vou entrar nesse mérito, Lucas era médico. E Lucas faz essa distinção também. Muito bem, o próximo texto, aliás, diga-se de passagem, de Lucas, só que em Atos capítulo 19, temos um texto parecido a este, só que com respeito ao testemunho de Paulo.
Veja, Lucas capítulo 19, perdão, gente, falei Lucas, falei Atos e abri em João. Isso é o ponto mais alto da confusão, é esse daqui. Atos capítulo 19, escrito por Lucas, versículo 12. Aliás, vou ler o 11 também. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Veja, Deus fazia, por intermédio de Paulo. O que diz o versículo 12? A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas. Então, essa é a parte das enfermidades. E os espíritos malignos se retiravam daqueles que tinham o espírito maligno. Então, uma coisa são as enfermidades, outra coisa são os espíritos malignos. E, por fim, um texto em Efésios, capítulo 6. Observe que nós estamos usando 3 versículos para ilustrar de que anjos são seres espirituais. Okay? O nosso último versículo com esse objetivo é Efésios, capítulo 6. Um texto que, se eu permitir, voltarei a ele ao final. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, de novo aquela expressão, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra, preste atenção, forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Okay? Muito bem. Então, anjos são seres criados, são seres espirituais. E o próximo ponto, e agora eu vou utilizar 3 versículos que falam de anjos bons, né? Esses anjos são seres inteligentes. Eles têm inteligência, eles aprendem, eles observam, né? Aí mesmo onde você está em Efésios, se vocês voltarem 1 ou 2 páginas, o capítulo 3 de Efésios, versículo 10, diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui provavelmente essa menção seja a anjos bons, mas não seria impossível imaginar anjos maus também. Eles observam a igreja. E observa que fala que se torne conhecida, de modo que os anjos, eles têm a capacidade de conhecer. Ok? Muito bem. Outros 2 textos seguindo essa mesma linha, os 2 textos nas epístolas de Pedro. O primeiro versículo na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A eles, aqui está falando de profetas, a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Anjos anelam perscrutar os mistérios do Evangelho. Então, nós vemos que anjos, eles são seres inteligentes, são seres que conhecem, desejam conhecer, observar, né? A segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Vocês veem que os anjos, né,
eles não proferem contra elas juízo infamante. É uma decisão deles. Eles sabem, né, que quem é autoridade, ele não vai proferir isso, nada contra a autoridade. Mas esse versículo nos diz algo interessante também, importante, que eles são maiores em força e poder. Vocês se lembram do caso do endemoniado que nós acabamos de ler? O texto diz que ninguém conseguia prendê-lo. Eles o prendiam com correntes e ele arrebentava as correntes. Ora, de onde vem essa força? O ser humano não consegue em si mesmo ter essa força, né? A origem dessa força é espiritual e esse texto diz claramente que os anjos são maiores em força e poder. Muito bem. Agora, 4 versículos que vão falar do diabo, de Satanás, ok? O primeiro deles, João capítulo 8. Então, observa que até agora nós falamos de anjos. E pelo contexto vimos que às vezes são bons, às vezes não, né? Agora nós vamos falar de um ser espiritual específico, né? E veremos como a Bíblia se refere a ele, utiliza vários termos, digo-se de passagem. João capítulo 8, versículo 44, diz: vós sois do diabo. Observe essa expressão, diabo. Não são demônios, não são principados e potestades, não é um anjo no sentido bom da palavra. Isso aqui é o diabo, tem um nome próprio. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Observe isso é importantíssimo perceber, né? Porque a palavra de Deus, e aqui as palavras são do Senhor Jesus, ele delimita de forma muito clara, né, algumas características do diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ainda escritos de João, mas agora a primeira epístola, lá do outro lado do Novo Testamento, já no final, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Outra expressão importante, né? Porque veremos que o Senhor ganhou essa batalha, né? Então o inimigo ele é grande em força, em poder, em entendimento, em inteligência, mas a bem da verdade trata-se de um inimigo derrotado. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Agora é outro nome dado ao diabo, Satanás, né? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Então aqui temos várias informações importantes. Primeiro, Satanás tem poder. Satanás faz sinais. Satanás faz prodígios. Mas tudo isso é da mentira, ou seja, sem realidade. O Senhor é a realidade. O Senhor é a verdade. Satanás é aquele que, digamos, procura imitar para enganar, né? E por fim, voltando à epístola de João, a primeira epístola, no último capítulo, versículo 19,
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Outro nome, né, que é utilizado para se referir a Satanás. Então, por um lado temos Satanás, o diabo, o maligno, o adversário, né? Outra coisa também, às vezes, fala assim, o dragão, a antiga serpente. Isso tudo diz respeito a um ser espiritual, que é Satanás. Volte umas poucas páginas, pegue o último capítulo de Primeira Epístola de Pedro. Acho que é um texto importante da gente ler. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele não está do nosso lado, ele é nosso adversário, ele se opõe a nós. Anda em derredor, agora preste atenção, como leão. Leão é o Senhor. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O diabo, ele não é um leão, mas ele anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então percebe, ele é uma imitação, nele não há verdade. É isso que se chama de mentira, é a falta de verdade, a falta de realidade. Né? Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa revisão, tá, irmãos? Agora, um ponto importante estabelecer é o seguinte, muito bem, se os anjos são seres criados, e como temos visto, existem anjos bons e ruins, como é que é isso? Será que Deus criou, né, os anjos maus? E aí a resposta é não. Né? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas temos alguns textos que indicam com uma certa clareza tudo que Deus criou é bom. Né? Mas em algum momento houve uma queda. Né? Os anjos pecaram e os anjos caíram. Né? O que há ainda debate entre alguns teólogos é se a queda foi a queda de Satanás, e Satanás carregou consigo, né? E a tradição diz 1/3 dos anjos, e veremos de onde que vem essa tradição daqui a pouquinho, ou se trata-se de duas quedas diferentes. Satanás caiu por sua conta e depois os anjos caíram por outras razões, fazendo outras coisas. Nós não precisamos entrar nesses detalhes, né? Mas é importante estabelecer o seguinte, tanto um quanto o outro caíram. Então vamos começar com um versículo, aqui em 2 Pedro, que fala da queda dos anjos, né? Esses anjos caídos são os que a gente chama de espíritos imundos, de demônios, de principados e potestades e coisas do tipo. Capítulo 2 de 2ª Epístola de Pedro, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno e entregou a abismos de trevas reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, etc. Então observe que esse texto diz que os anjos pecaram, e Deus não os poupou. Né? Então temos um versículo que claramente diz que alguns anjos pecaram. Existem outros textos, nós não precisamos olhá-los agora. E vejamos dois textos que falam da queda de Satanás. Primeiro em Lucas capítulo 10. E aqui eu vou ler o versículo e fazer uma pequena observação. Capítulo 10 de Lucas, versículo 18. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse texto provavelmente se refere à queda original de Satanás, mas poderia se referir a um evento futuro em que Satanás será lançado dos céus para a terra. Né? Capítulo 12 de Apocalipse, nós provavelmente vamos encerrar com esses versículos daqui a pouquinho. E, por fim, vamos ler aquele texto em Isaías 14. É um texto que muitos entendem, e eu entendo assim também, que quando ele foi escrito se referia de primeira mão, né,
a autoridades da Babilônia, mas existem certas descrições aqui que não se aplicam, não são aplicáveis a nenhum ser humano. Razão pela qual alguns estudiosos entendem que isso aqui se refere a Satanás. Estou no livro errado de novo. Então, Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Observa, acabamos de ler o Senhor dizendo, eu vi a Satanás caindo, né, do céu. Versículo 12, de Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse foi o pecado de Satanás, a soberba. Né? E vemos que ele é precisamente o oposto do Senhor Jesus. Porque a respeito do Senhor, nós lemos o seguinte, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação, né, o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. E aqui o que temos é uma criatura que não é Deus e quis elevar-se e colocar o seu trono e ser semelhante ao Altíssimo. Muito bem. Agora vamos concluir essa parte, esse parênteses, né, dentro do nosso estudo de hoje, lendo Apocalipse capítulo 12. Alguns versículos de Apocalipse capítulo 12. Esse capítulo é uma mistura de simbologia e de realidades. Versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Desse versículo vem a tradição de que quando Satanás caiu, ele carregou consigo 1/3 dos anjos. Então, dos anjos dos anjos criados, 2/3 permaneceram santos, né, e 1/3 supostamente caiu. Isso é uma tradição, não existe nenhum lugar que isso está dito dessa forma. Mas aqui temos, né, pelo menos um versículo que explica de onde que vem esse pensamento, essa tradição. Né? Continuando, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel é um arcanjo de Deus. Miguel e os seus anjos. Então são seres espirituais. Né? Pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então vocês percebem, Satanás provavelmente era um dos 3 arcanjos, né? Então ele caiu, os outros 2 arcanjos, Miguel e Gabriel, permaneceram santos para Deus. E aqui cada um deles tem as suas tropas, eles têm seus anjos com os quais eles guerreiam, né, nas regiões celestiais. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então aqui está tudo amarrado, tudo junto, né? Agora preste atenção nessa frase. O sedutor de todo o mundo. O sedutor de todo mundo. Olha como que esse texto descreve Satanás. Ele é o sedutor de todo o mundo. E nós lemos 1 João 5,19, que diz que o mundo todo jaz no maligno. Por que jaz no maligno? Porque Satanás é o sedutor de todo mundo. Então, próxima vez que você olhar para esse mundo, né, para as luzes e para as coisas, para os brilhos e para as coisas que há no mundo, lembre-se de que Satanás é o sedutor de todo mundo e que todo mundo jaz no maligno. Ele foi atirado para a terra.
e com ele os seus anjos. Aquele texto de Lucas 10, 18, talvez faça menção a esse texto, ou a esse, ou aquele que lemos em Isaías capítulo 14. Irmãos, deixa eu encerrar essa parte dizendo o seguinte, no que diz respeito à possessão, né, ou seja, espíritos entrarem em seres humanos, a Bíblia só registra isso no caso de anjos caídos. Nunca temos uma menção de que um anjo bom tenha tomado posse de alguém para fazer qualquer coisa boa. Não existe isso, né? Quem possui, né, é o inimigo, né? São os demônios, né? Agora, aqueles redimidos do Senhor, quem vem habitar em nós é o Santo Espírito de Deus. É Deus na pessoa do Espírito Santo. É uma coisa total e completamente diferente. Mas do ponto de vista de possessão, a Bíblia só menciona casos de espíritos caídos possuindo seres humanos, né? Bons espíritos possuem seres humanos, não existe registro disso, e eu pessoalmente não creio que isso aconteça por razões que nós vamos talvez ver ainda hoje. Muito bem, então com isso, irmãos, acho que nós podemos voltar para o texto, nosso texto base. Então temos esse pano de fundo. Espero que tenha sido de ajuda para nos lembrar e nos conscientizar. Irmãos, a Bíblia toda está cheia disso, toda. Tem muito texto. Escolhi alguns para nos dar um pano de fundo e um lembrete de que o mundo espiritual existe, né? E das características do mundo espiritual. Tem os santos anjos, existe essa expressão várias vezes no Novo Testamento, santos anjos. Existem os anjos caídos, né? Que são principados, potestades, debaixo do comando de Satanás, né? O diabo, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo, né? Muito bem. Então, o que encontramos aqui de primeira mão é uma pessoa que havia sido possuída por espíritos imundos, né? O texto não nos diz como isso aconteceu, nem quando isso aconteceu, né? Mas eu acho que está muito difícil de dizer que a possessão mesmo, ela ocorre quando a pessoa permite, quando ela procura e permite essa possessão, né? Observe que o Spurgeon diz uma coisa interessante, né? Quando os espíritos malignos, o Senhor os expulsa do endemoninhado, e eles pedem ao Senhor permissão para entrar nos porcos, né? E o Senhor permitiu. O Senhor não mandou, o Senhor permitiu. E o Spurgeon tem uma frase interessante que diz assim, que o espírito imundo, até para entrar num porco, precisa de permissão. No caso aqui, precisava da permissão de Deus, do Senhor, né? Porque o porco ele não tem vontade própria. Mas para e pensa comigo rapidinho. E como é que eles possuíram aquele homem? Eles não pediram permissão ao Senhor. O Senhor jamais daria permissão para que eles possuíssem, os espíritos imundos possuíssem aquele homem. Então, essa permissão veio de quem? Muito provavelmente veio do próprio homem. E qual que é a consequência disso? Se os irmãos virem, é uma descaracterização do ser humano. O que encontramos aqui é pouco mais do que um selvagem, não é? Vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Lembre-se, os espíritos são maiores em força e poder. Essa força que essa pessoa utilizava, exercitava para romper cadeias, barreiras, aquilo vem do mundo espiritual, né?
E o que encontramos é uma pessoa que não parece pessoa. E mais, quando o Senhor pergunta como te chamas, ele diz, veja bem, diz, meu nome no singular, legião, porque somos muitos. Então, você vê que são espíritos falando por intermédio de uma pessoa. Isso jamais acontece pela vontade de Deus, pela vontade ativa de Deus. Ou seja, anjos bons jamais fariam isso. Porque Deus criou o homem com vontade. O homem tem que responder por si, tem que exercitar a sua própria vontade. Se alguém pergunta meu nome, quem tem que responder sou eu, e eu tenho que dar o meu nome. Essa é a vontade de Deus, né? Então nós vemos que a ação de espíritos, a possessão de espíritos malignos é descaracterizar a pessoa. A pessoa deixa de ter vontade própria, né? No mundo aí espiritual, a gente vê pessoas possessas, né? Que, como é que fala? Que entram em transe. O que é o transe? É uma descaracterização da pessoa, aquilo nunca jamais pode ser algo de Deus. Nunca. Não duvide nem por um instante que seja algo que venha de Deus, né? Isso tudo é a ação, a mentira do inimigo, que faz prodígios, que faz sinais, né? Essa pessoa que faz cirurgia espiritual, eu não duvido. Eu não duvido que aquilo aconteça mesmo, né? Mas a questão não é se acontece. A questão é quem é que executa. E o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Muito bem. Então encontramos esse homem numa condição que o descaracteriza como ser humano, né? E o que vemos aqui, agora olhando para o Senhor, é um texto muito rico, porque o Senhor lida com algumas situações diferentes aqui. Ele lida, e minha intenção é terminar com esse texto, tá, irmãos? Então vou voltar nele. Ele lida com uma tempestade. O final do capítulo 4 de Marcos. Depois ele lida com uma legião. Aí ele lida com as pessoas, os porqueiros, as pessoas da cidade. E ele lidou também com aquele homem que havia sido endemoniado. Então, daqui a pouco, nós, se o Senhor permitir, veremos como o Senhor lidou com a tempestade. Mas, como é que o Senhor lidou com a legião? Observe um ponto muito importante nesse texto. Versículo 8 começa assim: porque Jesus lhe dissera, o Senhor havia lhe dito, espírito imundo sai desse homem. A iniciativa foi do Senhor. O texto diz que o endemoninhado, e Mateus diz que eram dois, mas aqui um certamente era aquele que impressionou mais os que estavam com ele, veio e se prostrou diante do Senhor. Versículo 6, quando diz que correu e o adorou, esse adorou, provavelmente é simplesmente dizer que ele se prostrou diante do Senhor. E o Senhor, percebendo que era um espírito imundo, disse a ele, tomou a iniciativa e disse, sai desse homem. E aí começou a conversa, né? Que tenho eu contigo? Versículo 7. Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Essa expressão, que tenho eu contigo, significa, o que nós temos em comum? A resposta é nada. Nós não temos nada em comum. Os irmãos lembram de um versículo, capítulo 14 do Evangelho de João, lá para o final, versículo 30, quando o Senhor diz o seguinte, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Interessante que o Senhor não disse, eu não tenho nada a ver com ele. Não. O centro é o Senhor. E ele fala assim, ele não tem nada comigo. Ele não tem nada em mim. E aqui, estes espíritos dizem a mesma coisa ao Senhor. Senhor, que temos em comum contigo? Né? Mateus diz uma coisa interessante que não aparece aqui. O relato de Mateus, os demônios vão ao Senhor e dizem assim, por que viestes atormentar-nos antes do tempo? Então, irmãos, eles sabem que existe um tempo de tormento futuro. Eles sabem que existe e sabem que ainda não chegou. Então, eles questionaram
o Senhor com respeito a isso, observa que o Senhor não deu resposta nenhuma a eles. A palavra do Senhor para com eles foi de autoridade. Sai desse homem. Então aqui eu quero chamar a atenção para dois aspectos da autoridade do Senhor. O primeiro é, digamos, o Senhor ganhou autoridade sobre os espíritos e sobre Satanás. Vou dizer assim, uma autoridade quase que imediata, mas eu não sei que adjetivo utilizar, quando ele venceu a Satanás lá no deserto, quando ele foi tentado. Ele foi tentado 3 vezes naquele período de 40, ao final do período de 40 dias, e Satanás teve que se retirar derrotado. Mas o texto de Lucas, se não estou enganado, diz que ele o deixou até momento oportuno. E certamente Satanás tentou o Senhor o tempo todo. E muito especialmente vemos a tentação voltar com força total quando o Senhor estava sob a cruz, né? Muito bem, então, quando o Senhor venceu o inimigo durante a sua tentação, é como se fosse uma autoridade suficiente para ele exercer autoridade sobre eles durante seu ministério. O Senhor começou seu ministério tendo autoridade sobre esses espíritos, porque ele havia vencido o seu maioral lá no deserto. Mas existe uma outra vitória, muito mais perene, muito mais forte, né, que o Senhor alcançou sobre o inimigo na cruz do Calvário. E agora o inimigo não pode mais, né, tentar o Senhor sobre qualquer aspecto. Então vamos ver esse texto, irmãos, Colossenses, abrir em Colossenses, capítulo 2. Se os irmãos tiverem que lembrar de algum versículo de hoje à noite, lembra desse. Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 14 para nos dar o contexto. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Isso diz respeito a nós. Agora preste atenção ao versículo 15. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E esse triunfo, irmãos, é eterno. Acabou. Satanás é inimigo vencido no que diz respeito ao Senhor, né? Por isso que a palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro diz, fala, olha, fica atento, estai apercebidos, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda como leão que ruge, anda em derredor ali, como leão que ruge, procurando uma presa, procurando alguém para devorar, né? Mas o Senhor é vitorioso e nós, né, fomos incluídos na vitória do Senhor. Então, o Senhor aqui ele manifestou a sua autoridade, né, lidando com a legião, permitindo que eles fossem aos porcos, os porcos se jogaram de despenhadeiro abaixo, e agora temos o trato do Senhor com aqueles que haviam presenciado os fatos, né? E não é difícil de ver pelo texto, e o texto de Mateus também é muito, muito forte nesse aspecto. Eles estavam muito mais preocupados com os porcos, com o seu ganha-pão, né, do que com o bem-estar daquela pessoa, né, daquele que havia sido endemoniado e fora libertado pelo Senhor, né. A ponto de que no versículo 17 de Marcos, capítulo 5, diz, e trataram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. É difícil imaginar isso, irmãos, né? Alguém pedir para o Senhor se retirar, Senhor, não queremos o Senhor por aqui, né? Como é que o Senhor lidou com essa situação? E aí, isso pode impressionar alguns. O Senhor não deu uma palavra, deu meia volta
e foi embora. Se alguém resistir ao Senhor, ele vai dar meia volta e vai embora. É muito impressionante isso. O Senhor não procurou argumentar, não pediu segunda chance. Não, mas pensa bem, veja o que eu fiz. Nada disso. Eles não queriam, ele voltou para o barco e voltou para Cafarnaum. Só que, por fim, tem o trato dele com o endemoniado. E também uma certa surpresa, porque aquele que havia sido liberto pelo Senhor é o contrário dos seus conterrâneos. Ele queria permanecer com o Senhor. Né? E diz que ele suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Mas o Senhor disse não, não permitiu. Né? E disse, olha, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. A gente acha que o Senhor ia topar qualquer um que quisesse seguir após ele, né? Mas o Senhor tinha outros propósitos, né? E o versículo 20 diz, então ele começou a proclamar em Decápolis, né? Tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Foi o primeiro evangelista de Decápolis, primeiro missionário lá. Agora eu fico imaginando, nós vamos agora voltar ao texto no final do capítulo 4 de Marcos. O Senhor estava em Cafarnaum e disse, vamos para o outro lado. Com que objetivo? Esse texto diz o seguinte, ele foi lá, expeliu os demônios dessa pessoa e foi embora. Voltou. Né? Se ele tivesse voltado com esse endemoniado no barco, do ponto de vista ali daquela região, o que teria acontecido? Só tinha menos porco, né? Só isso. Né? Eu acho que o propósito do Senhor naquele episódio era ter esse endemoniado lá. Aí, claro, os estudiosos começam a imaginar, assim, o Senhor deu uma segunda chance para aquela terra, para os gadarenos, por intermédio desse endemoniado, aquele que havia sido endemoniado, né? Possivelmente sim. O fato é que o Senhor certamente tinha razões para não permitir que aquele que havia sido endemoniado, né, prosseguisse com ele. Muito bem. Vamos rapidamente, eu quero encerrar com algumas considerações, e para isso nós vamos voltar para o final do capítulo 4. Né? Vamos ler o texto a partir do versículo 35. Lembre-se que isso aconteceu logo antes desse evento que acabamos de considerar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal. Então lembra do mapa, né? Sai de uma pontinha, ele ia para outra, e nesse meio de tempo, né, levantou-se grande temporal. De vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Os outros evangelistas colocam a coisa de outra forma, né? Ou seja, que os discípulos foram anunciar ao Senhor, Senhor, nós estamos perecendo. Né? Estava avisando o Senhor. E aqui a pergunta é do tipo, Senhor, olha, nós todos vamos sossobrar. O Senhor não se importa? Né? E como diz o Mancapo Morgan, não, o senhor não estava preocupado, porque ele havia dito, passemos para a outra margem. Essa é a palavra do Senhor. Cai céu e terra, mas a palavra do Senhor permanece. Eles iam chegar do outro lado. Por isso que o Senhor disse, homens de pequena fé. O Senhor havia dito, vamos para o outro lado. Nós passaremos para lá. Só que no meio de tempo foi aquele fuzuê. Mas o Senhor, né, versículo 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse,
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No capítulo 1 de Marcos, irmãos, quando o Senhor foi a uma sinagoga, lá diz que se levantou endemoniado e o Senhor repreendeu, expeliu o demônio. E a palavra que o Senhor utilizou ali para expelir o demônio foi exatamente essa que ele utilizou aqui no grego, obviamente, não em português, que ele diz assim, para o mar ele disse, emudece. Para o demônio, Marcos capítulo 1, lá está assim, cala-te. Mas a palavra no grego é a mesma palavra. O Senhor tratou daquele endemoniado de Marcos capítulo 1 igual ele tratou com essa tempestade, né? Agora, o que eu vou dizer assim, é meu pensamento e a minha convicção pessoal. Os irmãos não precisam concordar comigo. Mas para mim, essa tempestade era o mundo espiritual tentando barrar aquele barco de chegar na terra dos Gadarenos para, né, garantir a subserviência daquele que tinha legião dentro de si. O Senhor lidou com aquela tempestade como ele tratou do mar e do vento como se fosse um ser inteligente. Aquieta-te. Acalma-te. Você fala isso para um ser, um cachorro, você fala isso para uma pessoa, você fala isso para um espírito, né? Você não fala isso para uma cadeira, né? Para um poste. Você não fala isso para o vento, né? A menos que o vento e as ondas estejam sendo agitadas pelo mundo espiritual. Então, irmãos, eu creio que esse texto, no finalzinho do capítulo 4, ele nos lembra de que o mundo espiritual se manifesta também, né, por meio do mundo físico. Não apenas por influência das pessoas e nas pessoas, mas com as coisas que estão ali, né? O curioso é que no capítulo 1, aqueles que viram o Senhor expelir aquele demônio, fizeram uma pergunta e fizeram assim, o que é isso? O que é isso? É uma nova doutrina? Né? Porque agora com uma palavra ele expele os demônios. E aqui também temos uma pergunta, mas essa pergunta dos discípulos, ela é muito melhor. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Não é o que é isso? Isso aqui é uma nova doutrina, um novo pensamento, uma nova lei? Não. A pergunta que tem que ser feita é: quem é este? E a resposta é uma só: esse é o Senhor. O Senhor que venceu, né? Que tem autoridade para mandar que aquele mar e o vento se acalmasse, né? Porque ele tinha uma obra a realizar do outro lado, na outra margem. Muito bem, vamos encerrar com o texto de Efésios. Fico feliz de que conseguimos voltar a esse texto, irmãos, porque agora podemos entender um pouco melhor as palavras do apóstolo Paulo, né? Porque ele fala dessa batalha, ele fala desse entrave espiritual. E ele diz alguma coisa que é muito importante, ele diz que a nossa luta, que realmente precisa ser travada, não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Vamos ler a partir do versículo 10, né? E vamos ler até o versículo 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra de Deus com respeito ao diabo é sempre, para nós, é sempre no sentido de resistir. Nunca fala para ir lá, né, e ficar cutucando, que a gente não deve cutucar. O Senhor já venceu. A nossa parte nessa história é resistir firmes na fé. E aqui diz como. Nós precisamos tomar sobre nós toda a armadura de Deus com toda oração e súplica. Continuando, versículo 12 é a explicação. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Lembre-se daqueles textos que falam do mundo e de Satanás. Satanás, né, é quem ilude esse mundo. O mundo jaz no maligno, né? Eles são os dominadores deste mundo tenebroso. Então, quando você ouviu o jornal, não está difícil de aceitar que muita coisa ali é manifestação imediata desse mundo espiritual. Como é que nós vamos lidar com isso? Irmãos, amanhã nós vamos votar. Mas espero que ninguém tenha ilusão que ache que é assim que vai resolver o problema. A nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e sangue, né? Mas é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. De novo, resistência. E depois de venceres tudo, permanecer inabaláveis. Agora vem a armadura de Deus. E na armadura de Deus só há uma arma de ataque. As outras são todas de defesa. Estai, pois, vestidos firmes, cingivos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que o Senhor venceu o inimigo durante a sua tentação no deserto? Dizendo repetidamente, está escrito. Aí ele citava, está escrito. Ele diz, também está escrito. Ele voltou a citar a Escritura. É assim que resistimos ao inimigo. Se você não conhecer a palavra de Deus, está difícil. A sua armadura está capenga, né? Conheça a palavra de Deus. Use a palavra de Deus para resistir ao inimigo, né? Com toda oração e súplica. Irmãos, a armadura por si só não é suficiente. Com toda oração e súplica. Orando em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? O próprio apóstolo Paulo, no segundo epístola aos Coríntios, capítulo 2, final do capítulo 2, ele fazendo menção ao inimigo, ele diz assim, porque não ignoramos os seus desígnios. Ele sabe que o inimigo tem suas artimanhas, né? O laço, né? Muitas vezes o Senhor nos livra porque nós não conhecemos, mas nós precisamos estar atentos, irmãos. Resistir o inimigo, né? Esse mundo espiritual não brinca em serviço. Nós estamos numa guerra e às vezes nós não entendemos isso, né? E nós nos apresentamos às vezes diante do Senhor, na reunião, na igreja, na assembleia, diante da mesa do Senhor, achando que estamos de férias, né? Ah, que legal, né? Ah, irmãos, como nós precisamos ser fortalecidos, né? Para podermos resistir. E existe o dia mau, resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, né? Então, usamos esse texto de Marcos capítulo 5 como lembrança desse mundo espiritual que existe, é concreto, é verdadeiro. Verdadeiro sim, ele existe mesmo, né? Ele é da mentira, mas ele existe, né? E também somos lembrados de que o Senhor tem toda a autoridade, né? Ele começou ganhando essa autoridade quando ele venceu o inimigo lá no deserto. E por fim, né, ele selou a sua vitória, expondo o inimigo à vergonha na cruz do Calvário, segundo nos diz Paulo na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Que o Senhor nos encoraje, irmãos, né? Mas uma palavra de hoje é uma palavra de estarmos atentos, alertas, né? Quer dizer, não tem momento fácil para nós. Entre na internet e você estará sobre fogo cruzado. Ligue a televisão e você está sendo bombardeado, atacado, de forma sutil. Lembre-se, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. É só piscar que você pode sofrer dano. Ele não pode tocá-lo sem a autorização do Senhor. Mas, irmãos, nós podemos, né,
viver sob uma certa opressão que não precisamos aceitar, né? Porque o Senhor, de fato, né, venceu todas as coisas por nós, né? Que o Senhor encoraje os irmãos a considerarem essas realidades e tantas outras, mas sempre comece pela vitória do Senhor. Vocês têm que entrar nisso sabendo que o Senhor venceu todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor é aquele que tem toda a autoridade. E nós pedimos que pela tua bondade, o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Guarda-nos do maligno. Convence a cada um. Traga luz. No espírito de cada um, haja um convencimento daquilo que é a tua palavra, o teu esclarecimento, Senhor, com respeito a essas questões espirituais. Amém. Encomendamos a nossa vida, Senhor, e essa palavra em tuas boas mãos. Amém. Pedimos que o Senhor, conforme a tua vontade, aquilo que precisa ser esquecido, seja esquecido, Senhor, e que prossigamos fiéis e prostrados, Senhor, a teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.